20. Em casa dos Rostov, como sempre aos domingos, almoçavam alguns amigos mais próximos. Pierre chegou mais cedo para apanhar os Rostov sozinhos. Durante o último ano, Pierre engordara tanto que, se não fosse tão alto, com os membros tão compridos e uma força tão gigantesca que lhe permitia transpor com facilidade a sua gordura, seria um monstro. Resfolgando e murmurando qualquer coisa para si mesmo, entrou na escada. O seu cocheiro já nem lhe perguntava se devia esperar por ele. Sabia que o conde, quando visitava os Rostov, ficava até à meia-noite. Os lacaios de Rostov precipitaram-se com alegria para lhe tirarem o capote e lhe pegarem no chapéu e na bengala. Por hábito do clube, Pierre deixava o chapéu e a bengala no vestíbulo. A primeira pessoa que viu ao entrar foi Natasha. Já antes de a ver, quando tirava o capote, a tinha ouvido. Natasha ensaiava solfejos na sala. Pierre sabia que ela não cantava desde que adoecera, por isso o som da sua voz surpreendeu e alegrou. Abriu cautelosamente a porta e viu Natasha de vestido cor de lilás, o mesmo com que estava na igreja. Andava pela sala e cantava. Estava de costas para Pierre quando este abriu a porta, mas quando, dando meia volta brusca, lhe viu a cara gorda e surpreendida, corou e aproximou-se dele rapidamente. Tento recomeçar a cantar, disse ela, seja como for, é uma ocupação. Acrescentou como que a justificar-se. Ótimo. Estou tão contente por ter vindo, estou tão feliz hoje, disse ela, com aquela antiga animação que Pierre não lhe via há muito tempo. Sabe que o Nicolas recebeu a Cruz de São Jorge? Tenho muito orgulho nele. Eu sei, fui eu que mandei para aqui a ordem de serviço. Bom, não quero estorvar, acrescentou Pierre e dirigiu-se para a sala de estar. Natasha deteve-o. Conde, acha mal que eu cante? Perguntou ela, corando, mas não desviando de Pierre os olhos interrogativos. Não, porquê? Pelo contrário, mas porquê é que me pergunta isso? Não sei, respondeu Natasha rapidamente. Mas não gostaria de fazer alguma coisa que não lhe agradasse a si. Confio em si em tudo. Não sabe como é importante para mim e o quanto fez por mim. Falava muito depressa, sem reparar que Pierre, àquelas palavras, corava. Li na mesma ordem de serviço que ele, Bolkonsky, pronunciou esta palavra num sussurro apressado. Está na Rússia e está de novo ao serviço. O que pensa? Perguntou muito depressa, como se tivesse medo de que lhe fossem faltar as forças. Ele alguma vez me vai perdoar? Não me guardará rancor? O que acha? O que acha? Acho que, disse Pierre, acho que não há nada para perdoar. Se eu estivesse no lugar dele, por associação de ideias, a imaginação de Pierre saltou num instante para aquele momento em que, consolando-a, lhe dissera que, se ele não fosse ele, mas o melhor homem do mundo, e se estivesse livre, lhe pediria a mão de joelhos. Então, de novo o atingiu o mesmo sentimento de compaixão, de ternura e de amor, e esteve prestes a soltar as mesmas palavras de então. Mas Natasha não lhe deu tempo de as dizer. Mas e o senhor? O senhor, disse ela, pronunciando estas palavras com admiração. É outra coisa. Eu não conheço ninguém melhor, mais bondoso e mais magnânimo que o senhor. E sei que nem sequer é possível existir alguém melhor. Se o senhor não estivesse cá naquela altura, e também agora, não sei como aconteceria, porque... E derrompendo chorraram-lhe as lágrimas. Virou-se de costas para ele, ergueu a partitura até aos olhos e recomeçou a cantar e a andar pela sala. No mesmo instante, entrou a correr o Pétia, vindo da sala de estar. Pétia tinha agora 15 anos e era um rapaz bonito, de faces coradas e lábios grossos e vermelhos, parecido com Natasha. Estava a preparar-se para a universidade, mas recentemente ele e o seu amigo Obolensky tinham decidido em segredo que seriam os sardos. Pétia vinha ter com o seu homónimo para falar do assunto. Ele tinha pedido a Pierre que se informasse sobre a possibilidade de o admitirem no regimento dos sardos. Pierre, sem ter ouvido Pétia a entrar, atravessava a sala. Pétia teve que lhe puxar pelo braço para lhe chamar a atenção. Então, Piotr Kirillitch, o meu problema, por amor de Deus, é a minha única esperança, disse Pétia. Ah, pois, o teu problema, o sardo. Já lhes digo, hoje vou dizer tudo. Então, mon cher, arranjou um manifesto? Perguntou o velho conde. A minha condessa foi à igreja de Razumovsky e ouviu lá uma oração nova, diz que é muito boa.
Arranjei, respondeu Pierre. Sua Majestade chega amanhã. Vai haver uma Assembleia dos Nobres extraordinária e, segundo ouvi dizer, vai ser decretada a mobilização de 10 homens em cada 1000. Ah, sim, os meus parabéns. Pois, graças a Deus. E então, quais são as notícias do exército? As nossas tropas voltaram a recuar. Já estão às portas de Smolensk, segundo dizem, respondeu Pierre. Meu Deus, disse o conde. Então, esse manifesto. O apelo, pois. Pierre pôs a procurar os papéis nos bolsos e não conseguia encontrá-los. Sempre a procurar, beijou a mão da condessa, que entrava, olhando à volta com inquietação, pelos vistos à procura de Natasha, que já não cantava, mas também não tinha vindo para a sala. Juro que não percebo onde o meti, disse Pierre. Credo, perde sempre tudo, disse a condessa. Natasha entrou, de rosto enternecida e emocionada, e sentou-se, ficando a olhar em silêncio para Pierre. Mal ela entrou, Pierre, até então soturno, ficou radiante e, continuando a procurar os papéis, olhava de vez em quando para ela. Francamente, vou buscá-los, esqueci-me deles em casa, já volto. Assim vai chegar atrasado ao almoço. Pois, e além disso, o cocheiro foi-se embora. Mas Sónia, que tinha ido procurar os papéis no vestíbulo, encontrou-os no chapéu de Pierre, metidos cuidadosamente por trás do forro. Pierre quis lê-los de imediato. Não, depois do almoço, disse o velho conde, querendo pelos vistos adiar o grande prazer que pressentia daquela leitura. Durante o almoço, em que brindaram à saúde do novo cavaleiro de São Jorge, Chin-Chin contou notícias frescas da cidade, da doença de uma velha princesa georgiana, de como o médico Metivier desaparecera de Moscou, de como tinham levado à presença de Rastopchin, um alemão qualquer, dizendo que era champignon. Foi assim que o próprio Rastopchin contou a história, mas Rastopchin deixou o champignon ir em paz, dizendo ao povo que ele não era um champignon nenhum, mas apenas um velho cogumelo alemão. É verdade, apanham as pessoas, apanham, disse o velho conde. Eu até estou sempre a dizer à condessa para falar menos em francês, não é boa altura para isso. E estas já sabem, disse Chin-Chin. O príncipe Golitsyn contratou um professor russo para aprender a falar russo. Começa a ficar muito perigoso falar francês nas ruas. Então, contratou um russo para aprender a falar russo. Agora é que eu percebi o que li. Então, conde Piotr Kirillitch, quando começarem a mobilizar a milícia, lá vai ter de montar a cavalo, não é? Disse o velho conde, dirigindo-se a Pierre. Pierre esteve taciturno e pensativo durante todo o almoço. Olhou para o conde como se não percebesse o que ele dissera. Pois, para a guerra, respondeu Pierre, mas não. Que soldado sou eu? Aliás, é tudo tão estranho, nem eu percebo nada. Não sei, estou mesmo fora dos hábitos militares. Mas nos dias que correm ninguém pode responder por si. Depois do almoço, o velho conde sentou-se confortavelmente na poltrona e, com a cara muito séria, pediu a Sónia, célebre leitora, para ler o apelo do imperador. Para a nossa primeira capital, Moscou. O inimigo, mobilizando grandes forças, invadiu a Rússia. Veio para devastar a nossa querida pátria, lia Sónia com aplicação na sua voz fininha. O conde, de olhos fechados, ouvia e, em algumas passagens, suspirava com ímpeto. Natasha, sentada com as costas muito direitas, olhava de frente e com atenção, ora para o pai, ora para Pierre. Pierre sentia-lhe o olhar e tentava não se virar para ela. A condessa, depois de cada expressão solene do manifesto, abanava a cabeça com desaprovação zangada. Em todas aquelas palavras ela via apenas que ainda durariam por muito tempo os perigos que ameaçavam seu filho. Chin-Chin, esboçando um sorriso irónico, por certo se preparava para troçar da primeira coisa que se lhe prestasse ao sarcasmo. A maneira de ler da Sónia, uma qualquer observação do conde, até o próprio apelo, se não houvesse um pretexto melhor. Depois de ter lido sobre os perigos que ameaçavam a Rússia, sobre as esperanças que Sua Majestade depositava em Moscovo, sobretudo na sua fidalguia de renome, Sónia, com um tremor na voz, sobretudo por causa da atenção com que a ouviam, leu as últimas palavras. Nós mesmos, o czar,
não tardaremos a ficar no meio do nosso povo, nesta capital e nas outras terras do nosso Estado, para aconselhamento com ele e para dirigir todos os nossos exércitos, tanto os que já hoje barram o caminho ao inimigo, como aqueles que vão organizar-se para o destruir por todo o lado onde apareça. Que o perecimento em que o inimigo pretende lançar-nos se volte contra a sua própria cabeça e que a Europa libertada da escravidão engrandeça o nome da Rússia. É assim mesmo, exclamou o conde, abrindo-lhe os olhos molhados e titubeando, porque fungava, como se lhe tivessem levado ao nariz um frasco de sais fortes. Basta sua majestade mandar, sacrificaremos tudo, não pouparemos nada. Chin-Chin ainda não tivera tempo de dizer uma piada que preparara sobre o patriotismo do conde, quando Natasha saltou do seu lugar e correu para junto do pai. Que maravilha é o nosso papá, disse ela beijando, e mais uma vez deitou os olhos para Pierre, com aquela garridice inconsciente, que com a melhoria do estado de ânimo lhe voltara de novo. Olha, patriota, disse Chin-Chin. Não sou nada patriota, simplesmente, respondeu Natasha ofendida. O senhor ri-se sempre de tudo, mas isto não é brincadeira. Qual brincadeira qualquer, disse o conde. Que ele diga uma só palavrinha e vamos todos. Não somos uns alemães quaisquer. A propósito, disse Pierre, repararam que foi dito para aconselhamento? Seja para o que for. Foi então que Pétia, a quem ninguém prestava atenção, se aproximou do pai, todo vermelho, com a voz na mudança da idade, ora grave, ora fina, disse: Agora, paizinho, tenho mesmo de dizer, e à mãezinha também, como queiram, mas digo-lhes frontalmente que têm de me deixar ir para o serviço militar, porque eu assim não posso. É isso. A condessa, aterrorizada, levantou os olhos ao céu, abanou as mãos e, zangada, dirigiu-se ao marido. Falaste, agora olha. O conde, porém, logo se recompôs da emoção. Ora, disse ele, olha só para o guerreiro, deixa-te das neiras, tens de estudar. Não são as neiras, paizinho. Fédia Obolensky é mais novo do que eu e também vai, mas o principal é que, em qualquer caso, não posso estudar agora que... Pétia parou, corou até ao suor e por fim pronunciou, agora que a pátria está em perigo. Deixa-te disso, que disparate é esse? Mas foi o paizinho mesmo que disse que sacrificaremos tudo. Pétia, cala-te, ouviste? Gritou o conde, olhando para trás para a mulher que, pálida, não tirava os olhos fixos do filho mais novo. Mas se eu lhe digo, e o Piotr Kirillich também lhe dirá, e eu digo-te que é um disparate, ainda mal saiu da casca e já quer ir para a tropa. Deixa-te disso, é o que te digo. E o conde, levando consigo os papéis, por certo para depois os ler mais uma vez no gabinete antes da sesta, dirigiu-se para a porta da sala. Piotr Kirillich, vamos então fumar. Pierre estava confuso e indeciso. Tinham sido os olhos insolitamente brilhantes e animados de Natasha, sempre a fitá-lo com uma expressão mais do que carinhosa, que o tinham posto naquele estado. Não, acho que vou para casa. Vai para casa como? Se queria cá ficar connosco até à meia-noite. Já sem isso, vem cá tão poucas vezes, que esta, disse o velho conde apontando para Natasha, só se anima na sua presença. É que já me ia esquecendo. Tenho de ir sem falta à casa tratar de umas coisas, apressou-se a dizer Pierre. Então até logo, disse o conde saindo da sala. Porque se vai embora? Porque está triste? Porquê? Perguntou Natasha, olhando-o nos olhos com desafio. Porque te amo, queria Pierre dizer, mas não disse, corou até às lágrimas e baixou os olhos. Acho que é melhor que os visite menos vezes, porque... Não, é que simplesmente tenho assuntos para tratar. Porquê? Não, diga-me, insistiu Natasha num tom resoluto, mas calou-se de chofre. Olhavam um para o outro, assustados e confusos. Pierre tentou sorrir, mas não conseguiu. O sorriso saiu-lhe um rito de sofrimento. Beijou-lhe a mão, em silêncio, e saiu. Pierre tomou a decisão de nunca mais visitar os Rostov. 21. Depois de levar com uma recusa definitiva, Pétia foi para o seu quarto e chorou amargamente. Quando ele apareceu para tomar chá, sombrio, taciturno e com os olhos inchados, todos fizeram de conta que não reparavam em nada. No dia seguinte chegou a Moscovo o imperador. Vários servos domésticos dos Rostov pediram licença para irem ver o czar. Pétia de manhã vestiu-se demoradamente, penteou-se e arranjou os colarinhos à maneira dos adultos. Pôs-se diante do espelho e carregava o sobrolho. Fazia gestos, encolhia os ombros e, por fim, sem dizer nada a ninguém, pôs o boné e saiu de casa pela porta de serviço,
fazendo o possível para que ninguém o visse. Pétia decidira ir diretamente ao sítio onde se encontrava Sua Majestade e a explicar tudo diretamente a algum Kammerherr. Pétia imaginava que o imperador estava sempre rodeado de Kammerherren, que ele, conde Rostov, apesar da sua juventude, desejava servir a pátria, que a juventude não podia ser obstáculo para a abnegação e que estava pronto. Pétia, enquanto se vestia, preparava as palavras maravilhosas que diria ao Kammerherr. Pétia contava ser apresentada ao imperador pensando que teria êxito precisamente porque era uma criança. Pétia imaginava até que espantaria toda a gente com a sua juventude. Mas ao mesmo tempo, com os seus colarinhos, o seu penteado e o seu andar imponente, queria passar por homem maduro. Porém, enquanto caminhava e quanto mais se distraía a olhar para o povo que não parava de se juntar ao pé do Kremlin, tanto mais se esquecia de manter o ar importante e vagaroso próprio dos adultos. E ficamos aqui.